As portas do elevador se abriram com um chiado metálico e Adrian saiu, já afrouxando a gravata. Mais um dia de sucesso fechando negócios. Mais um lembrete de que ele pertencia ao topo. Ele olhou para o relógio. 10 minutos depois das 8, o andar do escritório se estendia vazio e silencioso diante dele, com todas as superfícies de vidro e polidas refletindo sua imagem. Todos tinham ido para casa horas atrás. Todos que importavam, pelo menos. Então ele a viu. Lídia empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor, seus movimentos lentos e metódicos. As luzes fluorescentes projetavam sombras duras em seu rosto cansado. Ela usava o mesmo uniforme cinza de sempre, com o logotipo da empresa bordado acima do bolso. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando traços que pareciam permanentemente fixados em uma resignação silenciosa. Adrian parou. Uma ideia se formou em sua mente. Uma ideia generosa, do tipo que o faria se sentir bem consigo mesmo. Ainda aqui? Sua voz ecoou pelo espaço vazio. Lídia olhou para cima, assustada. Suas mãos apertaram o cabo do carrinho com mais força. Sr. Crane, sim, eu termino às 9. Isso é tarde. Ele caminhou em direção a ela. Seus sapatos de couro fazendo barulho no chão de mármore. Onde você mora? Do outro lado da cidade. Ela voltou a limpar uma mesa, mantendo os olhos baixos. Posso lhe dar uma carona? Estou saindo agora mesmo. A oferta pairou no ar entre eles. A mão de Lídia parou no meio do movimento. Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Hesitação, talvez. Ou seria outra coisa. É muito gentil da sua parte, mas o ônibus demora uma eternidade. Adrian pegou as chaves do carro, deixando-as balançar em seu dedo. Vamos lá, considere isso uma vantagem de trabalhar até tarde. Ela o estudou por um longo segundo. Então acenou com a cabeça uma vez. Obrigada. 20 minutos depois, eles estavam sentados em seu sedã de luxo, o motor ronronando enquanto se juntavam ao trânsito da noite. O interior cheirava a couro caro e sua colônia. Lídia ficou perfeitamente imóvel no banco do passageiro, com as mãos cruzadas no colo e a bolsa surrada apertada contra o lado do corpo. Adrian ajustou os controles de temperatura. Há quanto tempo você está na empresa? 3 anos. 3 anos limpando. Deve ser gratificante. Ele não olhou para ela quando disse isso, mas o tom de sua voz era inconfundível. Lídia não disse nada. O silêncio se prolongou. Adrian ligou o rádio, encontrou uma estação de música clássica e depois mudou para notícias. Números passavam pelo visor do painel. Cotações da bolsa, taxas de câmbio, a linguagem que ele entendia, a linguagem que definia o valor. Sabe, ele continuou, incapaz de se conter. Comecei na sala de correspondência. Bem, não exatamente. Quero dizer, fiz um estágio lá durante um verão na faculdade, mas eu subi na carreira. É assim que funciona neste mundo. Se você se dedicar, se esforçar de verdade, pode chegar longe. Entendo. 2 palavras, monótonas, neutras. De alguma forma, elas o irritaram. Só estou dizendo que existem oportunidades. Aulas noturnas, cursos online. As pessoas não precisam ficar na mesma posição para sempre. Você está certo. A voz dela permaneceu baixa, quase ausente. Adrian sentiu uma pontada de irritação. Ele estava oferecendo sabedoria, compartilhando insights de alguém que tinha conseguido. O mínimo que ela poderia fazer era se envolver. Eles passaram por bairros comerciais, onde as pessoas se aglomeravam em torno de vitrines bem iluminadas. Depois, por bairros onde as luzes ficavam mais fracas, mais distantes. As ruas ficavam mais estreitas. Os prédios ficavam mais próximos um dos outros. Vire à esquerda aqui, disse Lídia. Ele virou. A rua era ladeada por casas antigas, a maioria delas divididas em várias unidades. Carros estacionados lado a lado em ambos os lados. Algumas pessoas sentavam-se nas escadarias, apesar do ar frio. Adrian sentiu a familiar sensação de superioridade tomando conta dele como um casaco confortável. Era disso que ele havia escapado. Era isso que acontecia quando as pessoas se contentavam com menos. Próxima à direita. A rua ficou ainda mais estreita, mais antiga. Ele dirigiu com cuidado ao redor dos buracos. Aqui, disse Lídia. Esta aqui.
Adrian parou em frente a um prédio de 2 andares. A pintura estava descascando. O pequeno jardim da frente era quase todo de terra. Uma única lâmpada fraca iluminava a entrada. Ele esperava que ela lhe agradecesse e fosse embora rapidamente, que voltasse correndo para o seu mundo enquanto ele voltava para o dele. Mas Lydia permaneceu sentada, com a mão na maçaneta da porta. Você gostaria de entrar? A pergunta saiu suave, quase desafiadora. Adrian piscou. O quê? Só por um momento. Para ver. Ela olhou nos olhos dele pela primeira vez desde que entraram no carro. Havia algo firme em seu olhar, conhecedor. Ele deveria ter dito não, deveria ter inventado uma desculpa, mas a curiosidade floresceu em seu peito, aguda e insistente. Como seria a casa dessa mulher? Como pessoas como ela realmente viviam? Claro, por que não? Eles saíram. O ar tinha um cheiro diferente ali, o cheiro de comida de vários apartamentos, a fumaça dos escapamentos da rua. Algo mais que ele não conseguia identificar. Lydia o conduziu por 3 degraus de concreto até a porta da frente. Ela pegou as chaves. A porta se abriu. Adrian entrou na pequena entrada e congelou. Sua respiração parou na garganta. Sua mente lutava para processar o que seus olhos estavam vendo. Não fazia sentido. Não podia ser real. O espaço à sua frente era minúsculo. Mal dava para 2 pessoas ficarem em pé. Mas cobrindo as paredes, do chão ao teto, havia prateleiras. E nessas prateleiras havia livros. Centenas deles, talvez milhares. Livros de capa dura com lombadas rachadas, livros de bolso empilhados em 2 fileiras. Volumes em idiomas que ele reconhecia e outros que não. Revistas científicas empilhadas em torres precisas. Papéis cobertos de equações complexas presos com clipes. Uma pequena mesa encaixada no canto estava soterrada por mais livros, mais papéis e um laptop que parecia antigo, mas claramente funcional. Mas foi o que estava pendurado no único pedaço de parede visível que realmente o paralisou. Uma fotografia emoldurada, grande, profissional. Mostrava Lydia, mas não a Lydia que ele conhecia. Essa Lydia usava uma toga acadêmica formal. Ela estava em um palco, apertando a mão de alguém que parecia importante. Atrás deles, uma faixa exibia palavras que ele conseguia distinguir mesmo dali. Excelência em pesquisa linguística. E uma data, 7 anos atrás. Ao lado, outra moldura, um certificado, cheio de selos oficiais e assinaturas. E outro, o recorte de jornal. A manchete parcialmente visível. Renomada professora. A mão de Adrian encontrou a parede para se apoiar. O mundo inclinou-se. Vou fazer chá, disse Lydia baixinho atrás dele. Sua voz havia mudado. Não era o sussurro submisso do escritório. Era algo completamente diferente. Ele se virou para olhar para ela. Ela estava parada na porta do que devia ser a cozinha, observando-o com aqueles mesmos olhos firmes. E pela primeira vez, Adrian percebeu que não tinha ideia de quem era aquela mulher. Nenhuma ideia. O uniforme de limpeza de repente parecia uma fantasia. A deferência silenciosa, uma máscara. Tudo o que ele pensava saber se dissolveu como fumaça. Quem é você? As palavras saíram roucas. Lydia inclinou ligeiramente a cabeça. Quase sorriu. Apenas alguém que limpa escritórios. Não foi isso que você disse? Mas ambos sabiam que agora isso era uma mentira. E Adrian, parado naquela entrada apertada, cercado por evidências de uma vida que ele não conseguia compreender, sentiu algo que não experimentava há anos. Medo. Adrian não bebeu chá. Ele ficou parado naquela entrada estreita pelo que pareceu uma eternidade, seus olhos passando de uma moldura para outra. Seu cérebro se recusava a ligar os pontos. A mulher que esvaziava seu lixo, que esfregava o chão à meia-noite, que nunca falava a menos que fosse abordada. Tinha paredes cobertas de conquistas acadêmicas que ele nem conseguia compreender totalmente. Eu devo ir, ele finalmente conseguiu dizer. Claro, Lydia reapareceu da cozinha, com uma xícara fumegante nas mãos.
Ela tomou um gole devagar, observando-o por cima da borda. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Isso o incomodava mais do que tudo. Ele saiu sem dizer mais nada, praticamente tropeçando nos degraus até seu carro. Suas mãos tremiam quando ligou o motor. A viagem para casa passou em um borrão. Ele não conseguiu dormir naquela noite. Adrian deitou-se em sua cama king size, olhando para o teto de seu apartamento na cobertura. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas prateleiras, aqueles certificados, aquela fotografia de uma mulher completamente diferente com o mesmo rosto. Pela manhã, ele se convenceu de que aquilo não significava nada. Ela tinha sido educada uma vez. E daí? As pessoas caíam, as pessoas falhavam. Era o que acontecia quando você não tinha o que era preciso para permanecer no topo. Fosse o que fosse que ela tivesse sido, agora era uma faxineira. Essa era a realidade que importava. Ele chegou ao escritório com confiança renovada. Ajeitou a gravata no espelho do elevador. Lembrou a si mesmo quem ele era, onde ele pertencia. A reunião da manhã se arrastou. Adrian mal o via enquanto sua equipe apresentava as projeções trimestrais. Sua mente continuava vagando para o andar de baixo, onde Lídia começaria seu turno em breve. A equipe de limpeza do turno diurno trabalhava em horários diferentes. Ele nunca tinha prestado atenção antes. Agora, ele se pegava verificando a hora a cada poucos minutos. Às 11 horas, ele inventou uma desculpa e saiu da sala de conferências. Desceu pelas escadas em vez de usar o elevador. Andou pelos corredores até avistar o uniforme cinza dela. Lídia estava limpando as janelas da sala de descanso. Os mesmos movimentos metódicos, a mesma presença invisível. Bom dia, disse Adrian, encostado na moldura da porta. Ela olhou por cima do ombro. Sr. Crane, dormiu bem? Bem o suficiente. Ele esperou por mais. Ela não disse nada. Você tem um lugar interessante, muito académico. Gosto de ler. Ela voltou para a janela, borrifando limpador em movimentos circulares suaves. Parecia mais do que leitura. Ele entrou na sala. Aqueles certificados, aquela fotografia. As pessoas têm um passado. Seu reflexo no vidro permaneceu neutro. O que aconteceu? A pergunta saiu mais aguda do que ele pretendia. Por que você está aqui, fazendo isso? Se você era, se eu era o quê? Agora ela se virou, olhando diretamente nos olhos dele. Alguém digna de respeito? As palavras soaram como um tapa. Eu não quis dizer. Você quis dizer exatamente isso. Ela colocou o frasco de spray na mesa. Você está tentando entender por que alguém como eu acabou fazendo um trabalho que você considera inferior. Porque se eu tivesse conquistas, ainda deveria estar usando-as. É isso que você acredita. É isso que faz sentido no seu mundo. Adrian sentiu o calor subir ao rosto. Eu só estava curioso. Não, você estava desconfortável. Ela pegou seus produtos de limpeza. Com licença, tenho outros andares para limpar. Ela passou por ele, deixando para trás apenas o cheiro de limpador de vidros. O encontro o incomodou pelo resto do dia. Naquela noite, Adrian se viu falando sobre isso. Não diretamente. Ele nunca mencionou Lídia pelo nome. Mas, durante um drink com colegas, ele direcionou a conversa para funcionários, ética no trabalho, pessoas que não viviam de acordo com seu potencial. É uma questão de motivação, declarou ele, gesticulando com o copo. Algumas pessoas simplesmente não têm isso. Elas desistem, dão desculpas. Marcos, seu vice-presidente de operações, concordou com a cabeça. Dá sempre para perceber. Aqueles que se satisfazem com a mediocridade. Exatamente. Adrian sentiu-se justificado. Pegue alguém que teve oportunidades, chances reais e jogou tudo fora. Acabou fazendo um trabalho básico. Isso é uma falha de caráter. Os outros murmuraram em concordância. A conversa seguiu em frente, mas a justificação parecia vazia. Nos dias seguintes, Adrian se viu fazendo algo que não conseguia explicar muito bem. Começou a observar Lídia. Não de forma óbvia, apenas percebendo. A maneira como ela se movia pelo escritório como um fantasma.
A maneira como os outros funcionários nem sequer olhavam para ela. A maneira como ela mantinha a cabeça baixa, a voz suave, toda a sua presença projetada para ser esquecida. Mas ele também percebeu outras coisas agora. Pequenos detalhes que não se encaixavam. Na terça-feira, ele a viu lendo durante o intervalo. Não era uma revista ou um romance simples. Era um manual técnico grosso, que parecia estar escrito em outra língua. Ela o segurava casualmente como alguém segura algo familiar. Na quarta-feira, ele a ouviu conversando com o segurança noturno. Foi apenas uma breve conversa. Mas ela usou uma frase, algo sobre padrões de circulação e métricas de eficiência, que soou estranhamente específica, técnica. O guarda parecia confuso. Lydia imediatamente simplificou a frase, tornou-a mais fácil de entender e seguiu em frente. Na quinta-feira, ele encontrou um pedaço de papel perto do carrinho de limpeza dela. Ele havia caído, provavelmente escorregado da bolsa dela. Ele o pegou. Equações matemáticas complexas cobriam um lado. Anotações em letra minúscula preenchiam as margens. Ele ficou olhando para o papel por um longo momento. Depois o deixou em uma mesa próxima, onde ela o encontraria. Esses momentos se acumularam, se somaram uns aos outros e deixaram Adrian cada vez mais agitado. A sexta-feira chegou com uma energia que se espalhou por toda a empresa. A grande negociação. 6 meses de preparação levando a essa única reunião. Uma parceria com um conglomerado internacional valendo milhões. Representantes voando de todo o mundo. Tudo dependendo das próximas 8 horas. Adrian mal dormiu na quinta-feira à noite. Ele chegou ao escritório ao amanhecer, revisando documentos, verificando detalhes. Asmov, a sala de conferências estava pronta. O catering estava organizado. Os serviços de tradução estavam confirmados. Intérpretes de alto nível foram contratados a um custo enorme. A delegação estrangeira chegou pontualmente às 10. 12 pessoas internos sob medida, arregando pastas de couro, falando em trocas rápidas que Adrian não conseguia acompanhar. Sua própria equipe era igual em número. Os tradutores sentaram-se em uma mesa separada, com fones de ouvido caros prontos. Lydia apareceu às 10h15, empurrando seu carrinho silenciosamente pela porta. Agora não, Adrian sussurrou para ela. Volte mais tarde. Ela assentiu e começou a se retirar. Espere. Sua assistente correu até ele. Precisamos de café. Café fresco. E água a cada 30 minutos. Os olhos de Lydia encontraram os de Adrian por uma fração de segundo. Então, ela inclinou a cabeça. Sim, claro. Ela montou uma pequena estação, no canto. Começou a preparar café na máquina cara que eles trouxeram, especialmente para hoje. O aroma rico encheu a sala quando as negociações começaram. Adrian tentou se concentrar, mas ele se viu distraído pela presença de Lydia. Ela se movia com a mesma eficiência silenciosa, servindo café, recolocando xícaras, reabastecendo jarros de água, completamente invisível para todos os outros, exceto que ele continuava notando as mãos dela. Elas eram firmes, precisas, as mãos de alguém que fazia trabalhos detalhados, não apenas limpeza. Outra coisa, amanhã não estava indo bem. Os tradutores tinham dificuldade com a terminologia técnica. Os conceitos ficavam confusos. Os representantes estrangeiros ficavam frustrados. Adrian podia ver o acordo começando a desmoronar. Vamos fazer uma pausa para o almoço, sugeriu ele, forçando um sorriso. A delegação concordou. Eles saíram, conversando entre si em tons agudos que não precisavam de tradução. Eles estavam insatisfeitos. Adrian afrouxou a gravata. Sua equipe se reuniu ao seu redor, todos falando ao mesmo tempo. Os tradutores estão perdendo nuances. Eles não entendem os termos do setor. Precisamos de especialistas, não de generalistas. Não há tempo. Adrian olhou para o relógio. Temos 4 horas para fechar isso ou eles vão embora. Encontrem tradutores melhores. Agora. Seu assistente fez ligações frenéticas. Adrian andava de um lado para o outro. Lydia silenciosamente limpava os pratos do almoço. A sessão da tarde começou 30 minutos atrasada.
Novos tradutores, supostamente mais qualificados. Eles cobravam uma taxa ainda mais alta. Adrian não se importava com o custo, apenas com o resultado. Mas em uma hora, ficou claro que esses tradutores não eram muito melhores. Uma especificação técnica crucial foi traduzida incorretamente. Os representantes estrangeiros perceberam. Um deles se levantou, visivelmente irritado, apontando para os documentos. A sala explodiu. Ambos os lados falavam ao mesmo tempo. Os tradutores tentavam desesperadamente acompanhar, sem sucesso. Adrian sentiu seu acordo cuidadosamente construído implodir. Meses de trabalho, sua reputação, a expansão futura da empresa. Tudo desmoronando porque as palavras não estavam se conectando. Parem! Ele ergueu as duas mãos. Todos parem! A sala ficou em um silêncio tenso. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Deixem todos se acalmarem. Depois encontraremos uma solução. A delegação estrangeira retirou-se para um canto, falando em tons baixos e ásperos. A equipe de Adrian reuniu-se no lado oposto. Os tradutores pareciam derrotados e Lydia ficou parada ao lado da cafeteira, muito quieta. Adrian percebeu que ela estava olhando para os documentos espalhados pela mesa de conferência. Seus olhos se moviam rapidamente, examinando as páginas. Seus lábios se moviam levemente, como se estivesse pronunciando palavras silenciosamente. Então ela olhou para cima e encontrou o olhar dele. Algo passou entre eles. Um lampejo de reconhecimento, de possibilidade. Mas ela imediatamente desviou o olhar, pegou a cafeteira e foi reabastecer as xícaras que ninguém estava bebendo. O assistente de Adrian apareceu ao seu lado. Estamos perdidos. Eles estão falando em ir embora dentro de uma hora. Não. Adrian cerrou os dentes. Não vamos perder isso. Mas ele não tinha ideia de como salvar a situação. Os 15 minutos se estenderam para 20. Depois, 30. Os representantes estrangeiros estavam vestindo seus casacos. Reuniam as pastas. O negociador principal aproximou-se de Adrian com uma expressão formal e fria. Agradecemos o seu tempo. No entanto, as barreiras de comunicação são insuperáveis. Não podemos prosseguir nestas circunstâncias. Por favor. Adrian detestava o desespero na sua voz. Dê-nos mais uma hora. Vou encontrar uma solução. O homem ponderou. Falou com os seus colegas na sua língua. Virou-se. Uma hora. Não mais. Eles se sentaram novamente, mas a linguagem corporal era clara. Eles estavam cansados. Apenas cumprindo o protocolo. A mente de Adrian corria. Nenhuma solução se apresentava. Eles já haviam esgotado os melhores tradutores disponíveis. Não havia mais ninguém. Não havia como preencher essa lacuna em 60 minutos. Do outro lado da sala, Lydia colocou a cafeteira na mesa. Pegou seu carrinho de limpeza. Começou a se mover em direção à porta. E Adrian, vendo-a sair, sentiu algo mudar em seu peito. Aqueles livros, aqueles certificados, aquela fotografia, as equações no papel que ela deixou cair, as frases técnicas que ela usou com segurança, a maneira como ela estava lendo aquele manual, a maneira como seus olhos examinaram aqueles documentos agora há pouco. Não. Impossível. Mas e se? Lydia. Sua voz cortou o murmúrio nervoso. Espere. Ela parou, com a mão na alça do carrinho. Todos na sala se viraram para olhar para a faxineira. Confusos. Alguns irritados com a interrupção. Adrian atravessou a sala em 6 passos. Parou bem na frente dela. Olhou nos olhos dela e viu aquele mesmo olhar firme e perspicaz. Você consegue entender o que eles estão dizendo? Perguntou ele baixinho. A língua deles? A sala ficou completamente silenciosa. Lydia inclinou ligeiramente a cabeça. Sua expressão era indecifrável. Então, quase imperceptivelmente, ela acenou com a cabeça uma vez. O coração de Adrian batia forte contra as costelas. Quantas línguas você fala? Ela manteve o olhar fixo nele por um longo e tenso momento. O suficiente. Ela finalmente sussurrou. A única palavra pairou no ar como um fósforo aceso perto de gasolina.
Antes de continuarmos, diga-me de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. Ato 3. Resolução. A sala de conferências parecia ter parado de respirar. 12 executivos estrangeiros encaravam a mulher com um uniforme cinza de faxineira. Toda a equipe de Adrian olhava para ele e para Lydia, com expressões que variavam entre confusão e descrença total. Os tradutores caros se mexiam desconfortavelmente em seus assentos. Chega, repetiu Adrian, sua voz pouco acima de um sussurro. O que isso significa? Quantos são suficientes? Os dedos de Lydia apertaram o cabo do carrinho de limpeza. Por um momento, ela pareceu estar calculando algo, pesando opções, tomando uma decisão que claramente lhe custou algo. Então ela soltou o carrinho, endireitou os ombros, e quando falou, sua voz estava completamente diferente. A voz de alguém que passou anos comandando salas de aula. Falo 17 idiomas fluentemente. 22, se contarmos dialetos e variantes técnicas especializadas. A sala explodiu. Mas que? Isso é uma piada? Adrian, o que está acontecendo? Mas Adrian não conseguia falar. Ele só conseguia olhar, enquanto Lydia caminhava calmamente até a mesa de conferência, com toda a sua postura transformada. A postura submissa havia desaparecido. Os olhos baixos haviam desaparecido. Era outra pessoa completamente diferente, usando o mesmo rosto. O principal negociador estrangeiro levantou-se abruptamente, sua cadeira rangendo ruidosamente. Ele disse algo incisivo em seu idioma, em tom desdenhoso. Lydia virou-se para ele e respondeu na mesma língua, fluente, perfeita. Sua pronúncia era tão natural que o homem ficou boquiaberto. Ela mudou de língua no meio da frase, dirigindo-se a outro membro da delegação. Depois a outro, passando de uma língua para outra com facilidade, como se mudasse de estação de rádio. Cada pessoa a quem ela se dirigia parecia cada vez mais chocada. Impossível, murmurou um dos tradutores contratados. Ninguém consegue. Consegue o quê? Lydia virou-se para o tradutor. Falar tantas línguas? Ou falá-las tão bem? Ela proferiu a repreensão em 3 línguas diferentes simultaneamente, provando seu argumento com eficiência devastadora. Adrian finalmente encontrou sua voz. Quem é você? Lydia olhou para ele, olhou realmente para ele. E pela primeira vez desde que a conhecia, ela não se escondeu. Meu nome é Lydia Thorne. 15 anos atrás, eu era chefe do departamento de pesquisa linguística de uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas do mundo. Publiquei 73 artigos sobre aquisição de linguagem, linguística cognitiva e comunicação intercultural. Falei em conferências internacionais em 14 países. Prestei consultoria para organizações globais sobre protocolos de tradução. As palavras caíram como golpes de martelo, cada uma delas remodelando a realidade. Eu tinha uma equipe de 42 pesquisadores, um orçamento de milhões, reconhecimento de todas as principais sociedades linguísticas do planeta. Ela fez uma pausa. Eu estava no auge absoluto da minha área. Então o que aconteceu? Marcos, o vice-presidente, perguntou o que todos estavam pensando. A expressão de Lydia suavizou-se ligeiramente, uma rachadura na armadura. Minha filha adoeceu. As palavras saíram mais baixas agora. Uma doença rara, progressiva. Ela precisava de cuidados constantes. Atenção 24 horas por dia. Tratamentos experimentais que o seguro não cobria. Eu tinha uma escolha: manter minha carreira e vê-la sofrer sozinha, ou desistir de tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Então eu me afastei. Vendi tudo. Mudei-me para onde ficavam as melhores instalações de cuidados médicos e aceitei qualquer trabalho que encontrasse que oferecesse horários flexíveis e não fizesse perguntas sobre minhas credenciais, porque minhas tardes e noites pertenciam a ela, somente a ela. Adrian sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Ela está estável agora, vivendo sua vida, independente. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Lydia.
Levou 7 anos. 7 anos limpando escritórios, esfregando pisos, esvaziando latas de lixo. Mas ela conseguiu. E eu faria tudo de novo sem hesitar. Ninguém falou nada. Várias pessoas olharam para o chão. Mas você ainda limpa, disse Adrian lentamente. Mesmo agora, os hábitos se formam, as rotinas se estabelecem. E honestamente, Lídia olhou ao redor da opulenta sala de conferências. Descobri que preferia a simplicidade, sem política, sem batalhas de ego, ninguém julgando o meu valor com base em publicações ou citações, apenas trabalho. Trabalho simples e honesto. Ela voltou-se para a mesa e pegou um dos documentos em disputa. No entanto, não posso ver este acordo fracassar por causa de uma tradução incompetente. Não quando posso consertá-lo em 20 minutos. Ela olhou para Adrian. Se você me permitir. Adrian nem conseguiu acenar com a cabeça. Ele apenas deu um passo para trás. Lídia dirigiu-se diretamente à delegação estrangeira, falando na língua deles. Suas palavras fluíram como água, suaves e naturais. Ela apontou para os documentos, explicando algo. O negociador principal ergueu as sobrancelhas. Ele respondeu rapidamente. Ela respondeu sem hesitar. E assim continuaram, indo e voltando. Lídia identificou todos os erros de tradução, todas as nuances que haviam sido perdidas, todos os termos técnicos que haviam sido massacrados. Ela não apenas traduziu, ela explicou, esclareceu, construiu pontes entre conceitos que os tradutores anteriores haviam deixado como abismos. 10 minutos depois, os executivos estrangeiros estavam inclinados para a frente e envolvidos. 15 minutos depois, eles estavam acenando com a cabeça. 20 minutos depois, eles estavam pegando canetas. Lídia passou para a equipe de Adrian em seguida. Explicou com detalhes precisos o que o outro lado estava realmente propondo. Dividiu especificações complexas em linguagem clara. Respondeu a perguntas técnicas com um nível de profundidade que revelava que ela entendia não apenas as palavras, mas os conceitos subjacentes. Como você conhece a terminologia do nosso setor? Perguntou o chefe de engenharia de Adrian, surpreso. Eu leio. Lídia deu de ombros. Limpo este escritório há 3 anos. Vi milhares de documentos, manuais, propostas, especificações técnicas. Quando você é invisível, as pessoas deixam tudo à vista. Aprendi o seu negócio por osmose. Ela voltou aos documentos. Começou a escrever correções nas margens. Sua caligrafia era precisa, acadêmica. Ela criou uma nova tradução na hora, uma que ambos os lados pudessem entender perfeitamente. O principal negociador estrangeiro leu-a, mostrou-a aos seus colegas. Discutiram-na intensamente. Depois levantou-se e estendeu a mão a Lídia. Ela apertou-lhe. Conversaram brevemente na língua dele. Ele sorriu, sorriu mesmo. Depois virou-se para Adrian. Podemos trabalhar com isto, disse ele com um sotaque forte, mas com palavras claras. Esta tradução é aceitável. Mais do que aceitável, é exemplar. O assistente de Adrian correu para imprimir novas cópias da versão de Lídia. Em 30 minutos, ambos os lados estavam revisando os documentos corrigidos. A tensão que tomava conta da sala há horas evaporou-se como a névoa da manhã. Surgiram perguntas. Lídia as respondeu, em qualquer idioma que fosse necessário. Ela circulava entre as delegações como um maestro conduzindo uma orquestra, garantindo que cada sessão compreendesse sua parte. 2 horas depois, o acordo foi assinado. Ambos os lados apertaram as mãos, sorridentes, aliviados. A delegação estrangeira arrumou-se os materiais, mas vários deles fizeram questão de agradecer pessoalmente a Lídia. Um deles até pediu suas informações de contato, mencionando oportunidades de consultoria. Ela recusou educadamente. Enquanto a sala de conferências esvaziava, Adrian ficou parado junto à janela. Sua equipe saiu, lançando olhares para trás. Para Lídia, os tradutores saíram rapidamente envergonhados. A equipe de catering recolheu pratos e xícaras. Logo, apenas Adrian e Lídia permaneceram. Ela começou a limpar a estação de café, de volta ao seu papel. Ou seria um papel. Adrian não sabia mais. Desculpe, ele disse finalmente. Lídia fez uma pausa. Não se virou. Por que especificamente?
por julgá-la, por presumir, por achar que sabia quem você era com base no seu cargo. Você sabia quem eu era. Ela agora estava de frente para ele. Sou faxineira. Isso não é falso. É o que faço, o que escolhi fazer. Mas você é muito mais do que isso. Não. Lídia balançou a cabeça. Sou exatamente isso. O resto é apenas passado, história. Não me define mais. Eu me defini quando escolhi minha filha em vez da carreira, quando escolhi o amor em vez do legado. Adrian aproximou-se. Por que não contou a ninguém? Poderia ter o quê? Impressionado as pessoas? Ganhado o respeito que não preciso? Adrian, você não está entendendo. Sua voz era gentil, mas firme. Não preciso da validação de pessoas que medem o valor pelas credenciais. Meu valor não aumenta porque agora você conhece minha história. Ele sempre esteve lá. Você só não conseguia ver. As palavras caíram como golpes físicos. Adrian afundou em uma das cadeiras da sala de conferências. Eu fui horrível com você. Você foi indiferente. Isso é, na verdade, pior do que horrível. Horrível reconhece que alguém existe. Você nem mesmo me viu até que eu me tornei útil. Isso não é. Ele parou. Porque era verdade. Completamente verdade. Você está certa. Lídia pegou seu borrifador. Começou a limpar a mesa onde contratos de milhões acabavam de ser assinados. A maioria das pessoas é como você, Adrian. Elas categorizam os outros com base em marcadores superficiais. Cargo, renda, educação. Elas não enxergam o ser humano real por trás disso. Como você não nos odeia? A todos nós. O ódio requer energia que prefiro gastar em outras coisas. Ela limpou uma cadeira. Além disso, vocês não são maliciosos, apenas cegos. Há uma diferença. O que posso fazer? Adrian levantou-se. Para corrigir isso. Para compensar. Nada. Lídia olhou nos olhos dele. Você não pode compensar. Você só pode aprender com isso. Trate a próxima pessoa melhor. Veja-a mais cedo. É tudo o que qualquer um pode fazer. Ela terminou a limpeza e juntou seus materiais. Empurrou o carrinho em direção à porta. Espere. Adrian a seguiu. Pelo menos deixe-me compensá-la. Pelo que você fez hoje. Você economizou milhões para esta empresa. Você deveria. Eu deveria continuar fazendo meu trabalho. Lídia parou na soleira da porta. Que é limpar este escritório. A tradução foi um favor. Nada mais. Não quero pagamento. Não quero reconhecimento. Quero terminar meu turno e ir para casa. Mas, Adrian, ela se virou uma última vez. A medida de uma pessoa não é o que ela pode fazer por você. É quem ela escolhe ser quando ninguém está olhando. Lembre-se disso. Então ela se foi. O suave rangido das rodas do carrinho desapareceu pelo corredor. Adrian ficou sozinho na sala de conferências vazia. O pôr do sol projetava longas sombras pelas janelas. Ele olhou para os contratos assinados sobre a mesa. Documentos que valiam milhões, salvo por uma mulher que ele nunca tinha realmente visto. Seu telefone vibrou. Mensagens inundavam a tela. Parabéns da diretoria. Elogios dos investidores. Todos comemoravam o negócio bem-sucedido. Mas tudo em que Adrian conseguia pensar era em um pequeno apartamento cheio de livros. Uma mulher que tinha desistido de tudo por amor. E sua própria cegueira impressionante. Ele saiu do escritório tarde da noite. O prédio estava silencioso. A maioria das... Enquanto esperava pelo elevador, ele viu Lídia no outro lado do corredor, limpando o chão. Seus movimentos eram firmes, treinados, tranquilos. Ela não olhou para cima. O elevador chegou. Adrian entrou. Quando as portas se fecharam, ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Adrian convocou uma reunião de emergência com sua equipe executiva. 20 pessoas se reuniram na mesma sala de conferências, curiosas e um pouco nervosas. Quero iniciar uma nova iniciativa. Começou Adrian. Bolsas de estudo integrais para funcionários e suas famílias. Qualquer pessoa que trabalhe para esta empresa, independentemente do cargo, pode ter acesso à educação. Programas de GED, escolas profissionalizantes, diplomas universitários, certificações avançadas. Tudo isso, Marcos franziu a testa. Isso vai custar. Não me importo com o custo. Temos o dinheiro.
Acabamos de fechar um grande negócio. Parte disso deve voltar para as pessoas que mantêm este lugar funcionando, as pessoas que nunca notamos. Isso é por causa de ontem, disse seu assistente baixinho. Por causa dela. Isso é porque eu estive cego por muito tempo. Adrian abriu uma apresentação na qual havia trabalhado até às 3 da manhã. Também estamos implementando um treinamento obrigatório sobre respeito, não o tipo genérico corporativo, um treinamento real, sobre ver as pessoas, sobre entender que cargos não definem o valor humano. A sala ficou em silêncio. E mais uma coisa. Quero que todos os executivos seniores passem uma semana por ano fazendo trabalho de linha de frente. Limpeza, segurança, manutenção, equipe de cozinha. O que for necessário para lembrar como é ser invisível. Adria, Marcos começou. Isso não é opcional. Começa comigo. Na próxima semana, estarei trabalhando no turno da noite com a equipe de limpeza, aprendendo seus nomes, ouvindo suas histórias, compreendendo o que ignorei durante toda a minha carreira. Ele olhou ao redor da mesa para os rostos chocados. Temos sucesso porque centenas de pessoas fazem esta empresa funcionar. Não apenas aqueles nos escritórios de canto. Todos. É hora de agirmos como se compreendêssemos isso. A reunião terminou com um acordo relutante. Alguns executivos pareciam irritados, outros pensativos. Alguns pareciam genuinamente comovidos. Adrian não se importava com as reações iniciais deles. Mudanças levam tempo. Naquela noite, ele encontrou Lydia na sala de descanso do terceiro andar. Ela estava reabastecendo as toalhas de papel. Comecei algo hoje, disse ele da porta. Por sua causa. Ela olhou para ele. Eu soube. E-mail para toda a empresa. Impressionante. É um começo. É mesmo. Ela fechou o dispensador de toalhas de papel. Mas não faça isso por mim, Adrian. Faça porque é certo. Estou tentando entender a diferença. Você vai entender, eventualmente. Ela pegou seus suprimentos. Essas coisas levam tempo. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa? Lydia pensou. Uma pergunta. Você sente falta da vida acadêmica, da pesquisa, do reconhecimento? Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno. Todos os dias. Mas não me arrependo. Sentir falta de algo e se arrepender são coisas muito diferentes. Sinto falta do estímulo intelectual, da colaboração, da emoção de descobrir algo novo. Mas nunca trocaria esses 7 anos com minha filha. Nunca trocaria a paz simples que encontrei ao abrir mão do ego. Você poderia voltar, agora que ela está melhor? São 2 perguntas, mas ela respondeu mesmo assim. Eu poderia. Recebi ofertas, antigos colegas entram em contato ocasionalmente, mas eu mudei. Aquele mundo não mudou. Não tenho certeza se ainda me encaixo. Este momento, esta escolha, esta chance de sermos decentes um com os outros. Adrian assentiu lentamente. Obrigado por tudo, por salvar o negócio, pela lição, pela sua paciência com a minha ignorância. De nada. Agora deixe-me trabalhar. Tenho mais 6 andares. Ela passou por ele, empurrando o carrinho. Adrian observou-a a partir, mas desta vez ele realmente a viu. 3 meses se passaram. O programa de bolsas de estudo foi lançado com uma resposta esmagadora. 47 funcionários se inscreveram em vários programas educacionais. 3 estavam cursando pós-graduação. 1 estava aprendendo um ofício que lhe permitiria abrir seu próprio negócio. As histórias que surgiram foram notáveis. Adrian completou sua semana com a equipe de limpeza do turno da noite. Foi a experiência mais difícil e humilhante de sua vida profissional. Suas mãos ficaram cheias de bolhas, suas costas doíam, mas ele aprendeu os nomes de 23 pessoas pelas quais passava há anos. Ouviu falar de suas famílias, seus sonhos, suas lutas. Ele descobriu que Marcos, o supervisor noturno, estava sustentando 3 filhos na escola, que Helena, que limpava o andar executivo, era uma pianista concertista que se apresentava nos fins de semana, que Daisy, que limpava as janelas, estava escrevendo um romance. Todos tinham uma história. Todos tinham profundidade. Ele simplesmente nunca se preocupou em olhar.
As sessões de treinamento sobre respeito foram difíceis no início. Alguns executivos se ressentiram ao ouvir que haviam falhado na decência humana básica. Mas, aos poucos, a mudança se espalhou pela cultura da empresa. As pessoas começaram a notar, a dizer obrigado, a aprender nomes. Não era perfeito. Os velhos hábitos eram difíceis de mudar, mas era diferente, melhor. Lídia continuou limpando. Ela recusou as ofertas de Adrian de promoções, cargos diferentes, funções de consultoria. Ela parecia satisfeita exatamente onde estava. Mas Adrian percebeu pequenas mudanças. Ela começou a almoçar nas áreas comuns ocasionalmente. Em vez de sozinha, alguns funcionários começaram a conversar com ela. Espalhou-se a notícia sobre o que ela tinha feito, sobre quem ela era. Ela não era mais invisível. Numa sexta-feira à noite, 6 meses após o incidente da tradução, Adrian estava saindo tarde, quando viu Lídia no saguão. Ela vestia roupas civis em vez do uniforme. Um casaco bonito, uma bolsa no ombro. Terminou mais cedo? Ele perguntou. Vou tirar um dia de folga amanhã. Vou a uma série de palestras na universidade. Ah, Adrian sorriu. Voltando à ativa? Só para testar, eles me convidaram para falar sobre a aquisição de linguagem em ambientes não tradicionais. Eu aceitei. Que maravilha! Vamos ver. Estou nervosa. Não faço uma palestra pública há anos. Ela ajeitou a bolsa. Mas minha filha acha que eu deveria. Ela tem orgulho do que fiz, da vida que escolhi. Mas ela também quer que eu compartilhe o que sei. Diz que é egoísmo guardar todo esse conhecimento só para mim. Ela tá certa. Talvez. Lídia inclinou a cabeça. E você? Como estão indo as mudanças? Devagar. Mas estão acontecendo. As pessoas estão diferentes. Eu estou diferente. É tudo o que podemos pedir. Progresso, não perfeição. Eles ficaram parados no saguão silencioso por um momento. As enormes janelas mostravam as luzes da cidade começando a brilhar no crepúsculo que se aproximava. Nunca te agradeci adequadamente, disse Adrian. Por aquela noite, quando você me deixou entrar em sua casa. Você poderia ter continuado se escondendo. Poderia ter mantido a ilusão. Mas você me mostrou a verdade. Mostrei-lhe livros e certificados. A verdade sempre esteve lá, na forma como eu me movia pelo mundo. Você simplesmente não estava olhando. Agora estou olhando. Eu sei. Ela sorriu. É por isso que as mudanças estão funcionando. Porque você finalmente vê as pessoas. Vê-as de verdade. Um carro parou do lado de fora. Lídia verificou seu telefone. É minha filha. Ela veio me buscar. Vamos jantar. Aproveite. Lídia caminhou em direção à porta. Depois parou. Virou-se. Adrian, você me perguntou uma vez sobre arrependimentos. Vou lhe contar o meu único. Arrependo-me de que tenha sido preciso humilhação para você aprender empatia. Gostaria que as pessoas não precisassem passar por um choque para aprenderem a decência humana básica. Mas, como esse é o mundo em que vivemos, fico feliz que você tenha passado por esse choque. Fico feliz que você tenha mudado. Eu também. Ela saiu. Adrian observou pela janela enquanto ela abraçava uma jovem, que esperava ao lado do carro. Elas conversaram animadamente. Riram. Depois foram embora. Adrian pegou seu celular. Enviou uma mensagem para seu assistente. Adicione mais 1 milhão ao fundo de bolsas de estudo. E comece a pesquisar oportunidades de parceria com programas de linguística. Quero criar algo significativo. Algo que deixaria uma certa faxineira orgulhosa. A resposta veio rapidamente. Já estou nisso. Encontrei 3 parcerias em potencial. Enviarei os detalhes na segunda-feira. Adrian sorriu. Guardou o celular no bolso. Dirigiu-se ao carro. O estacionamento estava silencioso. Seus passos ecoavam. Ele pensou no homem que era 6 meses atrás. Arrogante. Cego. Medindo o valor por todos os critérios errados. Aquele homem deu carona para uma faxineira, esperando ver pobreza e fracasso. Em vez disso, viu a excelência escondida à vista de todos. Viu sacrifício, propósito, dignidade. Viu tudo o que tinha perdido durante toda a sua vida. O caminho para casa levou-o por bairros que costumava ignorar. Agora reparava neles.
Via as luzes nas janelas, imaginava as vidas que ali se viviam, as lutas, os triunfos, os momentos extraordinários comuns que preenchiam cada existência. De volta ao seu apartamento, Adrian não ligou a televisão, nem verificou seu laptop. Em vez disso, sentou-se perto da janela e pensou em uma mulher que havia desistido de tudo por amor. Que havia encontrado paz na simplicidade, que lhe ensinara a lição mais valiosa de sua vida sem nunca ter tido essa intenção. Que o valor não é medido por títulos ou conquistas, que a dignidade não requer reconhecimento, que as pessoas mais notáveis são frequentemente aquelas que nunca notamos, e que, às vezes, o maior sucesso é simplesmente escolher o amor em vez do legado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Lídia. Minha filha insistiu para que eu enviasse isso. Obrigada pelas mudanças que você fez. Elas são mais importantes do que você imagina. Não apenas para mim, para todos que trabalham nas sombras. Você lhes deu luz. Adrian ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Então, digitou uma resposta. Obrigado por abrir meus olhos, por me mostrar que a grandeza tem muitas faces, por provar que a medida de uma pessoa é como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Levarei essa lição para sempre. 3 pontos apareceram. Em seguida, ótimo. Certifique-se de fazer isso. Adrian sorriu, colocou o telefone de lado. Olhou para as luzes da cidade se espalhando pelo horizonte. Em algum lugar lá fora, Lídia estava jantando com a filha, vivendo a vida que escolheu, satisfeita com sua simplicidade, segura de seu valor. E ele estava ali, transformado, humilde, finalmente começando a entender o que realmente importava. As portas do elevador se abriram naquela noite, revelando uma mulher em um uniforme cinza. Mas elas se fecharam, mostrando-lhe algo completamente diferente. Um espelho refletindo seus próprios fracassos, uma janela para um mundo que ele havia ignorado, uma porta para se tornar alguém melhor. Ele levou a faxineira para casa sem esperar nada, mas ela lhe deu tudo, não por meio de grandes gestos ou revelações dramáticas, simplesmente por ser ela mesma, vivendo sua verdade, mostrando a ele que o valor não diminui quando ninguém está olhando. Ele sempre esteve lá. Ele só precisava aprender a enxergá-lo. E agora, finalmente, ele conseguia. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.